Dentro da maior tendência, para mim, o mais importante é entender quais sinais estão aparecendo onde. Olá, Rick, e obrigada por nos acompanhar na Dukascope TV para conversar sobre o seu site, In The Know Trader e muitos outros assuntos. Por isso, obrigado por conversar com a gente. Obrigado pelo convite, Jack. Então vamos começar por discutir por que você está focando em parte técnica da análise, por que não em fundamentos. Nada está errado com fundamentos, isso pode lhe fornecer uma imagem completa. A parte técnica é um subconjunto daquilo que eu levo em consideração. Eu olho para o lado comportamental do mercado inteiro. Eu quero entender tudo o que influencia a decisão de um gerente de portfólio. Sem dúvida que você precisa saber o núcleo dos fundamentos, mas o preço é muitas vezes longe do valor fundamental e é necessário olhar para as outras influências do mercado. Temos que deixar os analistas de fundamentos investigarem a sua área, de modo que o mercado tenha a informação necessária. Mas eu também quero permanecer atualizado daquilo que está acontecendo no momento, porque quando se trata disso, as pessoas negociam as ações em vários preços. A análise fundamental fornece-lhe o valor teórico sobre onde as suas ações, índices ou algo que você está negociando devem estar contra o mercado que em qualquer momento define o valor. Nisso é que eu quero me focar, porque isso é a minha preocupação. O meu objetivo é fazer com que os meus clientes ganhem mais dinheiro, em vez de considerando apenas análises de fundamentos. Nós fornecemos uma inteira diferente parte que é técnicas comportamentais e tempo de mercado. Então, seguindo adiante, vamos olhar um pouco para as médias móveis. As suas análises incluem médias móveis e temos conhecimento que você desenvolveu o seu próprio modelo de aplicativo para a equipe e que você está usando o mesmo por alguns anos. Você pode nos contar um pouco mais sobre isso? Correto, eu costumo usar médias móveis de maneira um pouco diferente que a maioria das pessoas em Wall Street. A maioria das pessoas analisam uma média móvel de 50 dias, semanas ou 200 dias, semanas. Esta é apenas uma principal maneira de observar tendências básicas. Se olharmos para o gráfico semanal de SP, nesse gráfico podemos ver o desempenho de vários anos. Neste modelo de T-Map estão apresentadas 3 médias móveis. T-Map significa caminho médio triplo. Este modelo foi desenvolvido há muitos anos atrás e ensinou mais de 5.000 pessoas em Wall Street. Existe muito maior preocupação quando se trata da análise de tendências sobre inclinação, paralelismo das médias móveis e qualquer cruzamento em particular. Então, se olharmos para o gráfico SP de 6 a 8 anos, podemos ver que, em caso de mercado bullish, os melhores movimentos do preço são acima das 3 médias móveis. Então, quais 3 que eu uso? Isso depende se isso é um gráfico semanal ou diário. Em gráficos semanais, eu costumo usar uma média móvel de 34, 55 ou 89 semanas, a fim de conseguir a tendência de longo prazo. E no meio do gráfico, você pode observar 3 médias móveis paralelas, com o preço que conduz o caminho, e essas médias móveis estão na ordem correta, no sentido de que a linha cor-de-rosa é a média móvel de 34 semanas, a linha verde é de 55 semanas e a amarela é 89 semanas. Então, o preço é acima de todas as 3 e os paralelos positivamente inclinaram um ao outro. Assim que você consegue melhores movimentos e você pode ver os mesmos a condensarem juntos, aí é que significa que o mercado está indo um pouco de lado e é menos provável que você ganhe o dinheiro real. Se você olhar para a imagem de SP de longo prazo, ainda no início deste ano voltamos a um puro modo bullish. O preço estava acima da inclinação ascendente da linha de cor-de-rosa de 34, acima da verde de 55 e acima da 89. Podemos ver que isso espalhou-se paralelamente e nesse segmento podemos ver o mercado bullish novamente. A nossa visão para a ESP de longo prazo. Podíamos voltar para o ano 2013 ao qual costumamos referir-se. Eu voltei para o ano 2014 e eu coloquei um alvo ascendente que em 10 anos, ou seja, até 2024, o ESP atingirá ao nível de 5.000 e naquela altura a ESP foi inferior a 2.000. Estamos falando sobre o mercado principal bullish num período de 10 anos. Nós permanecemos na posição bastante bullish.
Ao longo do caminho haverão algumas perturbações, mas gostaríamos de obter uma imagem a longo prazo e em termos de jogadores de médio e longo prazo, ainda estamos totalmente investidos. Certo, você representou um gráfico com um desempenho de euro-yen. Gostaria de comentar sobre o mesmo? Sim, então 1 ou 2 semanas atrás conseguimos uma posição de longo prazo para os nossos clientes em yen e euro. Tal ocorreu no momento de ruptura. Alguns dos seus clientes podem estar familiarizados com este modelo em particular, que é um modelo japonês chamado Ichimoku. No mundo ocidental nós chamamos isso Cloud Chart. E quando o preço foi quebrado acima da nuvem, neste caso são as zonas vermelhas e verdes. E em seguida a linha de atraso também apareceu acima dela. Então esse é um puro sinal de compra. Esse modelo é japonês e quase todos os traders de câmbio na parte oriental do mundo usam este modelo como a sua maneira principal de olhar para o mercado, especialmente quando se trata de algo que vai afetar yen e esse modelo será analisado atentamente. E isso forneceu um final bullish em favor de euro que tem um desempenho melhor que yen. Então conseguimos o nível 1,27 numa perspectiva de longo prazo. Que foi a linha 36. Na semana passada vendemos 1/3 na alta de movimento, assim como chegamos ao retrocesso de 50% de Fibonacci e a média móvel de 200 semanas. Nós alcançamos o ponto em que fomos um pouco para trás. Eu continuo a pensar que a imagem em geral é boa e eu queria ganhar algum lucro em algum lugar lógico. Mas nós pensamos que o euro provavelmente não vai continuar numa alta, apesar do facto de termos atingido alguns alvos importantes. Mas provavelmente colocaríamos 1/3 para permanecer no completamente longo prazo para uma retração e observar se o movimento aumentará. Aqui temos mais um gráfico que é sobre mercados emergentes. Gostaria de comentar sobre o mesmo? Sim, então esse gráfico reflete agora o processo atual de ruptura. E este é um bom gráfico para análise, porque não tem representado muitos modelos a decorrer no mesmo, apenas linhas de tendências e retrocesso de Fibonacci. A coisa mais importante para notar é que nos últimos meses vimos consolidação diretamente contra o nível onde as 3 linhas de tendências encontraram. A linha de queda do ano 2008 está em alta de todo o tempo, que é o tipo de linha mais profunda. O retrocesso Fibonacci de 62% é o mais importante de todas as linhas. E a linha de tendência interna. Todas elas juntaram-se e nos últimos dias elas ficaram atropeladas acima. E parece como a EM, que é o mercado emergente mais predominantemente negociado. A ETF está quebrando para o lado oposto. Então pensamos que isso provavelmente é algo que as pessoas vão querer jogar. Também temos de perceber que aqui temos uma exposição em dólares, porque estes são investimentos em moedas locais. Então enquanto o dólar ficar fraco, isso poderá ter um bom desempenho. Se as ações não se movem e o dólar ganhará força, isso diminuirá. Isso não é ETF de hedge, mas isso está mostrando uma fuga positiva, por isso é bastante crítico. Vamos terminar com uma rápida análise dos sinais. Como você lida com o sinal de compra e venda ao mesmo tempo no mesmo gráfico? Sim, Jack, às vezes isso acontece que você obtém um sinal de alta e ao mesmo tempo aparece um sinal de baixa. Para alguém que está olhando em timing de mercado em toda a confluência de indicadores, então por vezes isso torna-se um pouco mais complicado. Dentro da maior tendência, para mim o mais importante é entender quais sinais estão aparecendo onde e em qual período de tempo. Então se eu olhar para os gráficos diários e eu obtenho o sinal de exaustão de curto prazo e ao mesmo tempo a MACD fornece um sinal de compra, então eu vou prestar atenção para isso a curto prazo. É possível que isso não seja o melhor ponto de entrada, mas numa imagem maior estamos numa tendência de alta e eu sei que estou olhando para o longo prazo. Em seguida, aquele sinal de venda que aparece no gráfico diário só pode me manter distante por dias ou 1 ou 2 semanas, porque eu sei que o meu objetivo é de longo prazo, mas também depende em qual ativo quer focar-se. Eu acho que para as pessoas envolvidas neste negócio, as coisas mais complicadas é quando os sinais começam a ser conflitantes e como lidar com isso. Portanto, muito bem com a experiência e quantos anos estava analisando os gráficos e quão bem entendo os ciclos no mercado. Eu já estou envolvido nisso há 30 anos e eu já tenho visto muitos ciclos. Eu passei por colapso em 1887, toda a fusão e tecnologia em 2000 e os anos desde que começaram os mercados de alta. Então eu acho que os anos de experiência também são significativos para poder navegar nos mercados e descobrir o que está acontecendo. Rick, obrigado por compartilhar a sua visão conosco. É um grande prazer de falar com você. Obrigado, Jack.
Obrigado por assistir. Para descobrir mais vídeos semelhantes, volta a clicar para Dukascopy TV.